Ao vivo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da LabMed, o seu centro de saúde integrado. Dessa vez, estamos abrindo mais uma live para falar sobre um aspecto muito importante e um tema muito importante que a gente merece deixar ele em foco, que é saúde mental. Essa live, principalmente dessa noite, promete falar muito mais sobre esse aspecto de saúde mental, toda essa parte também de saúde emocional. E a gente vai trazer esse tema em foco, principalmente para falar e trazer também uma pergunta à tona, de por que saúde mental é muito importante, por que falar sobre esse tema. É um tema que merece sim muita discussão e merece sim muito debate ainda, que a gente vê que muitas coisas, principalmente na nossa sociedade, ainda não discutem sobre esse tema. E a gente vai trazer neste momento ele em foco para a gente poder abordar um pouco mais sobre esse assunto e desmistificar várias informações, várias coisas que a gente observa que de certa forma podem estar equivocadas, mas trazer, de certa forma, agora, neste momento, informações validadas, com todo o tratamento teórico e que a gente precisa, para entregar essa informação com mais qualidade para todos vocês. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que já está entrando. Eu estou observando que bastante gente está vindo aqui conosco neste momento, tá? Logo mais a gente já chama nosso entrevistado aqui para a gente conseguir começar a fazer esse bate-papo. Então, caso vocês queiram assistir a live, pode vir chegando, chega para cá, vamos conversar um pouco mais aqui no ao vivo. Mas caso vocês percam também a live, porque eu entendo que vai estar começando um pouco no horário ruim, 6 horas ali, às vezes o pessoal está começando a sair do serviço, essa live vai ficar salva nesse perfil aqui da LabMed, então vocês vão poder assistir essa live depois, com mais calma, poder também rever vários momentos que a gente vai discutir que são muito importantes. Então, fiquem tranquilos que caso vocês percam a live neste momento, ela vai estar disponível para vocês poderem assistir com mais calma no futuro, mas gostaria também de agradecer a todos que estão aqui no ao vivo conosco para a gente discutir sobre esse tema, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando neste momento, inclusive vou até pegar pelo celular aqui, que eu já consigo também me acompanhar por aqui também. Caso vocês queiram também fazer algumas perguntas, fazer algumas interações em alguns momentos, a gente vai ter alguns momentos específicos que a gente vai abrir um pouco mais para o chat. Então, dependendo do tipo de pergunta aqui que a gente for selecionando, vocês podem interagir também um pouco mais com o nosso psicanalista, do dia de hoje. E aí a gente pode ir conversando com ele, principalmente porque ele tem experiência na área, e a gente vai trocando essas informações, tudo bem? Gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando nessa live. Neste momento, temos várias pessoas aqui, Temos Franciele, temos Arielle, Rosiele. Gostaria de agradecer a todas elas, tá? Muito obrigado por estarem aqui conosco já nessa noite. E caso outras pessoas forem entrando também, muito obrigado a todos que estão vindo, interagindo conosco neste momento, que é muito importante. Tudo bem? Bom, pessoal, acho que já discutimos tudo que tinha para discutir agora de início. Então, vamos dar início para a nossa live. Já temos uma primeira pergunta aqui, e eu vou selecionar ela, daqui a pouquinho a gente já discutir, tá bom? Mas, vale muito a pena essa informação que você discutiu aqui, a gente vai trazer essa informação à tona aqui também para a gente discutir e também fazer um pouco de comparação, tá? Eu acho que vale bastante a pena. Mas, Ari, muito obrigado pela sua pergunta, pode deixar ela aqui que a gente já vai responder ela conforme a gente for decorrendo a live, tá bom? Tô vendo que tá chegando mais pessoas aqui também, Pessoal, muito obrigado a todos que estão entrando na live. Vamos se juntando aqui que a gente já vai começar, tá bom? Bom, pessoal, nesta noite, eu decidi trazer uma pessoa muito legal e com conhecimento técnico, uma pessoa muito profissional dentro dessa área, que é o psicanalista Bruno Roça. Ele que é especialista em saúde mental pela FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Maringá. Ele é um profissional que atualmente atua em Maringá, mas ele também é referência nesse assunto de saúde mental aqui na região. Apesar da LabMed estar aqui em Presidente Prudente, a gente também agradece a disponibilidade dele de estar lá em Maringá falando conosco. Maringá não, perdão. Estar lá em Marília falando conosco. Mas mesmo assim, vale muito a pena a gente trocar essas informações e discutir, porque eu acho que a LabMed, todo o conhecimento teórico que a gente traz aqui para esse perfil, ele não precisa só ser limitado ao Presidente Prudente. Vale a pena a gente explorar um pouco mais e distanciar um pouco mais, de forma abrangente no mundo todo, essas informações, tudo bem? Bom, vou chamar o nosso convidado neste momento, e aí ele vai se juntar aqui conosco para a live. Deixa eu só fazer um convite, só um momento. Que a gente já começa. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto.
Então verifica, por favor, aí. Eu acredito que meu convite foi te encaminhado. Opa, tudo bem? Bruno? Está aqui conosco? Oi, Opa, tudo bem, Bruno? Boa noite. Como você está? Tudo certo? boa noite, João, tudo bem? Tá conseguindo me Sim, ouvir? sim. Estou conseguindo ouvir, áudio claro, áudio está limpinho. Muito obrigado, viu, Bruno? Agradeço principalmente por sua disponibilidade de horário, por estar aqui conosco para a gente falar um pouco mais sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. E principalmente também, né, eu fiquei muito feliz de você topar, porque você é especialista nesse assunto, né? Você tem formação, inclusive, pela Faculdade de Medicina de Marília. Eu gostaria que você começasse, né, falando um pouco mais sobre você, para o pessoal poder conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. E aí depois a gente começa a partir um pouco mais sobre esse assunto, né? Da saúde mental em si. Pode ser? Beleza, vou me apresentar então. É, Meu nome é Bruno, sou psicólogo, me formei na Universidade de Marília, Unimar, no ano de 2015. Eu sou de Paraguaçu Paulista, que é uma cidade próxima de Marília, fica entre Marília e Prudente, né? Sede Prudente, Paraguaçu está bem no meio. Então, eu fiz a faculdade de psicologia em Marília, na Unimar. Assim que eu me formei, eu fiz uma especialização, um aprimoramento na FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília. Eu fiz um aprimoramento em psicologia clínica em saúde mental, né? Trazendo enfoque da saúde mental, trazendo enfoque da psiquiatria, onde eu pude passar por vários cenários aí da saúde mental aqui na cidade, né? Enfermaria psiquiátrica, CAPS, ambulatório. E depois eu fiz a minha formação em psicanálise, me especializei em psicoterapia psicanalítica, que me dá suporte para atender em consultório e também em instituições. Atualmente eu trabalho em 2 hospitais, trabalho tanto na Santa Casa aqui de Marília, que é um hospital geral, e trabalho também no hospital psiquiátrico, que é o Hospital Espírita de Marília. E também atuo no consultório, mais na modalidade online, presencial também. Então, esse é um pouco da minha formação. Legal. Fico muito feliz e contente, principalmente de ver toda a sua formação, todo o seu empenho, todo o seu aprendizado. Eu acredito que você deve contribuir muito em todos os lugares que você atua, né? E eu acho que todo esse apoio, principalmente sobre saúde mental, sobre a saúde psicológica como um todo, eu acho que é muito importante e vale muito a pena, né? A gente falar sobre esse assunto que ainda tem muito certo tabu dentro dessa temática. Bruno, antes da gente até entrar um pouco mais sobre essa questão do assunto da saúde mental, eu vi que você falou, né, que você tem formação como psicólogo, também você fez algumas pós, né, algumas especializações dentro da área de psiquiatria. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais para a gente sobre essa diferença entre psicólogo e psiquiatra. Porque eu acho que muita gente tem essa certa noção de que é tudo a mesma coisa, ou que tudo consiste no mesmo tipo de tema, né, tudo trata da mesma coisa em si. Você poderia comentar um pouco mais para a gente sobre essa diferença entre as duas áreas? E aí também vou falar um pouco mais sobre como, né, você foi trilhando esse caminho, ou como mais ou menos você se identifica nessas duas áreas, só para a gente poder entender um pouco mais sobre esse assunto na prática em si, porque eu acho que ainda, muita gente tem muita dúvida, né, sobre essa temática. Isso. Olha, o psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia, portanto, ele pode atuar em diferentes cenários, por exemplo, na parte clínica, na instituição, como unidade básica de saúde, hospital, escola, empresas, né, na área de recursos humanos. Enfim, é muito amplo o leque do psicólogo. Mas na área assistencial, vamos assim dizer, o atendimento é como se fosse o atendimento clínico, né? O atendimento psicológico, trabalhando ali as questões emocionais do paciente. Já o psiquiatra, ele é um médico em formação. Ele fez a faculdade de medicina e dentro da faculdade de medicina existem diversas especialidades. Que nem agora há pouco alguém perguntou sobre neurologista, né? O neurologista é um especialista, né? É um médico especialista na área da neurologia, que estuda o cérebro. Já o psiquiatra, ele estuda, no caso, os transtornos mentais.
certo? Então, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra é que o psiquiatra é médico. O psiquiatra é um especialista que fez a faculdade de medicina e, portanto, é ele que faz o diagnóstico. Normalmente é o psiquiatra que chega a um diagnóstico de um determinado transtorno mental e vai prescrever uma medicação. O psicólogo não dá medicação, ele não prescreve. Entendi. Eu acho que deve ter ficado bem claro agora para todo mundo, inclusive até para mim também, porque geralmente é um pouco difícil de explicar algumas questões ali envolvendo a área, mas eu acho que você deu uma explicação bem clara e objetiva. E para todos que fazem essa pergunta, eu acho que já é um bom começo para a gente poder entender um pouco mais sobre a linha tênue entre as duas áreas ali também, apesar de estar muito similares entre si, né? Bom, Bruno, eu gostaria agora de entrar um pouco mais sobre dentro desse assunto de saúde mental. E eu gostaria que você explicasse primeiramente sobre a campanha em si do Janeiro Branco, né? Sobre como ela surgiu, né? Qual foi a ideia ali por trás dela. Porque eu sei que é uma campanha nova, né? Lá, ela deu início por volta de 2014, mas muita gente ainda não conhece um pouco da história por trás dessa campanha, né? Como teve esse início e por que ela foi tão importante e revolucionou, né, esse mês, que é o mês do Janeiro Branco. Então, poderia comentar um pouco mais para mim sobre esse contexto um pouco histórico da coisa, de como foi o desenvolvimento dessa campanha a partir do princípio de início? Sim. A campanha do Janeiro Branco, ela iniciou em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, com um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Lá ele passou a fazer movimentos voltados à campanha de saúde mental, né? Levando esse tema às instituições, às comunidades, fazendo palestras, rodas de conversa, matérias, né, escritas em jornal, enfim, passeatas, panfletos. Ele foi divulgando a importância do cuidado à saúde mental, porque não tinha uma campanha especificamente que tratasse desse assunto. Eu imagino também o que mobilizou ele é que o aumento, né, dos casos de transtornos mentais, no caso de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, dependências, né, como alcoolismo, dependência química. Então, como também vai havendo esse aumento, vai também havendo a necessidade de formas de tratamento, de formas de intervenções, e, portanto, ele começou em 2014. E aí, essa campanha, ela iniciou no mês de janeiro para dar a ideia, né, de uma forma simbólica, como um pontapé, já que a gente está virando o ano, a ideia, assim, de você fazer planos de vida, novos objetivos, novos caminhos, traçar novas metas, né, para esse ano que se inicia. Então, foi de uma forma proposital o mês de janeiro. E o branco está relacionado a uma tela em branco, que você pode ali escrever, colorir, pintar, reescrever, apagar algo que necessita ser corrigido e pintar novamente. Então tem essa simbologia, né? Janeiro branco. Mas é importante considerar que o Janeiro Branco não vai falar só sobre a questão de doenças mentais, mas também é uma campanha que foca na parte positiva da saúde mental, né? De prevenir, de combater, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O enfoque é esse. Essa campanha, ela começou em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, e ela se espalhou pelo Brasil todo, assim como o mundo. Tanto é que a maior campanha de saúde mental do mundo é a campanha do Janeiro Branco. E em 2023, ela passou a ser lei federal aqui no Brasil. Se tornou uma lei federal a campanha do Janeiro Branco. A gente tem diversas campanhas, né, ao longo do ano. Na área da saúde mental tem o Janeiro Branco, tem o Setembro Amarelo, que fala do suicídio, mas também temos campanhas, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, que vão falar de doenças clínicas, físicas, né, voltado mais à área da medicina. Enfim, são vários meses aí coloridos que falam de diversas campanhas. E janeiro é o mês do Janeiro Branco. E aí ele fala também
também que não se submeter apenas ao individualismo, né? Saúde mental não está relacionado só à parte individual, o que você faz para cuidar da sua saúde mental. Mas a campanha foca muito na parte coletiva. Então, assim, mobilizar as comunidades, mobilizar as populações, mobilizar as instituições, o governo, a política, né? Políticas de saúde pública. Então, tem o intuito de trazer as instituições, a comunidade, os líderes, os gestores, para trabalhar a questão da saúde mental. Não de uma forma apenas individual, onde a pessoa vai e faz a sua parte, mas a gente precisa também da parte social, que é muito importante. Legal. E agradeço, viu? Acho que todas as informações que você falou aqui foram muito pertinentes. E principalmente de ver, né, o impacto positivo que essa campanha trouxe, né? De virar uma lei, de não estar somente focado no indivíduo, né? Ser algo coletivo. Eu acho que é muito importante. Eu acho que muita gente não tem a proporção, né? De ver, né, como essa campanha ela tem, né, esse expandimento, né? Como ela começou no nível nacional e foi expandindo até para fora, ali, somente de uma bolha, né? Algo muito pequeno, porque querendo ou não, saúde mental é um assunto muito importante, que eu vejo que muitas pessoas ainda não têm muito foco ou entendimento sobre a importância disso, né? Ó, Bruno, eu fiz algumas perguntas com alguns dos nossos pacientes, muitas pessoas vieram conversar conosco sobre esse mês, principalmente porque a gente entra bastante, né, com essa temática de forma interna aqui dentro da clínica, e o pessoal começou a me fazer algumas perguntas aqui, eu selecionei para a gente poder discutir um pouco mais, dependendo das temáticas aqui, dentro desse âmbito da saúde mental. E a primeira delas foca muito mais sobre essa questão de por que falar sobre saúde mental, né? E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: quais são os principais fatores que você vê, né, que afetam a saúde mental das pessoas ultimamente, né? O que você observa que mais afeta a saúde mental das pessoas ultimamente? Olha, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de fatores de multifatoriais, né? É um tema complexo, amplo, né? Então não existe apenas um fator. A gente tem que levar em consideração que cada pessoa é singular, é única, tem a sua história, tem a sua constituição, tem as questões genéticas, né, que ela já carrega consigo, tem o seu ambiente familiar, que também vai moldar muito da sua personalidade, do seu comportamento, o local onde ela nasceu, como ela se desenvolveu. Então, nesse sentido, é muito amplo, né? Varia de pessoa para pessoa. Hoje em dia, por exemplo, os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. A população mais ansiosa do mundo são os brasileiros, né? Alto nível de ansiedade, alto nível de estresse, e a ansiedade, ela, quando se torna patológica, ela traz muito prejuízo na vida da pessoa. E aí está muito ligado, por exemplo, hoje em dia, ao estilo de vida, né? Por exemplo, a gente bate nessa tecla da campanha, porque hoje em dia, como que eu posso dizer? Existe um culto, por exemplo, ao sedentarismo, né? Ao mundo moderno, né? Está muito voltado aí ao sedentarismo, a alimentações aí irregulares, ultraprocessadas, questões de violência, questões que a gente fala sociais, né? Que falta aí estrutura básica para a pessoa se constituir, né? Na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Você acha que aspectos também externos, não somente da vida interna da pessoa, mas, por exemplo, eu vejo que ultimamente de 2015, que foi o início da campanha, para agora, existem muitos mais estímulos visuais, existem muitos tipos de negócios, de projetos, muitas coisas startando ao mesmo tempo. Eu acho que grande parte da ansiedade também das pessoas está muito relacionada com essas rotinas de trabalho que estão um pouco mais aceleradas, essa questão do cotidiano, essas coisas em si, você acha também que afetam, de certa forma, psicologicamente e também em questão de transtorno de ansiedade, do meio em si prejudicar também o indivíduo nessas questões de fatores também? Sim, como eu falei, né? Essa questão tecnológica hoje, ela propicia
um aumento da ansiedade, sobretudo nas pessoas mais jovens, porque ficam o tempo todo ali usando as telas, antes de dormir ficam mexendo no celular, então você vai dificultando a parte da concentração. A pessoa já não consegue ler um livro, assistir um filme, porque ela foca naqueles prazeres imediatos, né? Você vê um vídeo curto, rápido, e você já vai passando para outro. Então, isso a médio e longo prazo vai trazendo problemas cognitivos, problemas de ansiedade, né? E aí, então, tem muito a ver com essa questão do estilo de vida das pessoas. É importante considerar, além da questão tecnológica, o pós-pandemia, né? A pandemia aí foi mundial, não só no Brasil, né? Mas foi mundial, então trouxe muitos impactos na questão de saúde mental. Houve um aumento de transtornos ansiosos e transtornos depressivos após a pandemia. Houve uma maior procura nos consultórios, né, de psicólogos, de psiquiatras, as demandas nas instituições, elas estão muito ligadas a questões emocionais, ficaram muito mais enfáticas, né? A pessoa, por exemplo, vai para o hospital geral com uma doença física, mas o emocional já está abalado. Então, o pós-pandemia também influenciou bastante nesse quadro. Então, são vários fatores aí que eu diria, né, no mundo moderno, que aí eu falei, né? Sedentarismo, o culto ao individualismo, ao narcisismo, ao hedonismo, né? Pensar só em si, só no próprio prazer, esquecer da coletividade, essa questão também do excesso de trabalho, do excesso de compromisso, excesso de responsabilidade. Hoje em dia tem uma cobrança externa muito grande que para você ser alguém, você tem que produzir, né? Para você dizer que você é importante na sociedade, a primeira pessoa pergunta o que você faz. Então tem toda essa pressão social, né, em torno do sujeito. Isso vai aumentando as questões de ansiedade, as questões de depressão, o burnout, né, que eles falam muito, que é o esgotamento físico e mental relacionado a questões de trabalho. Então são vários fatores aí que levam a pessoa a um adoecimento psicológico. Mas é importante considerar que existem pessoas que têm um transtorno psiquiátrico e existem pessoas que estão afetadas psicologicamente, mas não necessariamente têm um transtorno psiquiátrico e necessite do uso de medicação. São pessoas que estão entristecidas por questões da vida, ou angustiadas, ou ansiosas, mas não necessariamente que são pessoas com transtorno psiquiátrico, né? É importante saber diferenciar. Outra questão também é a medicalização, né? Hoje todo mundo quer resultado rápido. Então, também as pessoas suportam menos a tolerância à frustração, a tolerância às dificuldades da vida. Todo mundo quer resultado rápido, resultado imediato, ninguém tolera mais a espera, a ter paciência. Então, junta tudo isso, vai acometendo aí as questões emocionais. E agradeço primeiramente por todas essas informações, eu acho que são muito pertinentes, eu acho que responde bastante sobre essa dúvida, né, do que causa, principalmente nesses fatores que afetam a nossa saúde mental. E ainda, em complemento dessa pergunta, eu gostaria de falar para você, por que você vê, né, que existe ainda tanto tabu de falar sobre isso, né, sobre esses fatores que causam essa questão de afetar a saúde mental, ou porque muita gente ainda tem muito tabu de falar sobre saúde mental, de falar sobre o que está sentindo, sobre seus sentimentos, sobre sua rotina, de procurar principalmente apoio psicológico para isso. O que você observa desses tabus em si envolvendo essa temática? São vários fatores também, né? O Brasil de fato um país um pouco mais machista, assim, mais conservador. Então, por exemplo, as mulheres normalmente procuram mais acesso à saúde mental do que os homens. Os homens não procuram tanto quanto as mulheres, inclusive em questões de saúde física, né? A mulher se previne mais, se cuida mais do que os homens. Existe um estigma relacionado à saúde mental que tem se quebrado um pouco, tem melhorado nesses últimos anos, mas, por exemplo, eu acredito que está muito ligado a essa questão psiquiátrica, das instituições psiquiátricas, dos manicômios, né? Ficou muito estigmatizado
na mente da população em geral. Que se você tem alguma questão emocional, ou psicológica, ou mesmo psiquiátrica, eles associam à loucura. E antigamente, né, os manicômios eram servidos como depósitos, né? Não tinha nenhum tipo de política de bem-estar, de cuidado, de respeito às individualidades, às dignidades, né? As questões básicas. Era um depósito, você ia depositando gente lá, não era bem cuidado, e então ficou todo esse estigma, né? E aí eu acho que isso, ao longo da história, marcou demais. Então, muitas pessoas passaram a associar, né, psicologia, psiquiatria com essa questão da loucura, que é uma falsa percepção também das pessoas. E eu acho interessante até esse ponto que você abordou, principalmente sobre a cultura em si, né, e o meio, julgar principalmente por conta desse passado, porque eu vejo que muitas produções também que acontecem em Hollywood, ou muitos filmes, que eles vão usar, tipo, meados de épocas, né, anos 70, anos 60, anos 50, que eles usam, né, muito dessa questão do manicômio, de pessoas esquizofrênicas serem consideradas loucas, né, e tudo mais, ou terem essa questão de um transtorno, às vezes intelectual, né, um transtorno psicológico, que era considerado não uma doença, mas sim tipo uma loucura, uma pessoa que estava possuída ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que muito disso do passado, né, gerou muito esse estigma, e eu concordo muito contigo nesse sentido. Eu vejo muito disso de reproduções que foram documentadas, mas também da mídia, né, de todas as produções que vieram até este momento, também retratam, né, muito dessa época nesse sentido. Eu acho que muitas pessoas que cresceram também consumindo esses conteúdos, de certa forma viram, né, e tiraram também um pouco dessa perspectiva de que talvez tenha certo tabu. Eu concordo bastante com você nesse sentido. Então, acho bem pertinente. Uma coisa que eu acho interessante a gente agora dar uma pausa é o seguinte, para responder sobre a pergunta lá da Ari, que ela falou sobre saúde mental, se trata somente com um neurologista? Eu acho que é até importante a gente já vincular essa pergunta neste momento e a gente já responder ela. Bruno, então faço essa pergunta para ti. Saúde mental, por ser algo psicológico, só é somente tratado com um neurologista ou não? Porque pelo que você já falou, já dá para entender que não necessariamente, né? Mas comenta um pouco para mim sobre isso. Não, o neurologista em si, ele vai trabalhar outras questões de saúde física, né? Não psiquiátricas ou psicológicas. Quando a gente pensa em questões psicológicas, questões emocionais, que a pessoa está ali com uma dificuldade na sua vida, está vivendo assim de maneira entristecida ou ansiosa, ou de uma maneira disfuncional. A gente está pensando de conflitos emocionais, que normalmente quem cuida deles são os psicólogos, né? Você vai fazer uma psicoterapia, um tratamento psicológico para tratar as questões emocionais, para tratar os conflitos de ordem emocional, certo? Mas vai muito mais além disso, né? A psicoterapia também tem como foco, pelo menos a psicanálise, o autoconhecimento. E aí existem uma série de ferramentas, de técnicas, de abordagem que trata cada conflito de uma forma, né? Eu utilizo a psicanálise, que é uma teoria do funcionamento mental, que foi criada por Freud, e traz aí a ideia do inconsciente. Já quando a gente parte para a área da medicina, quem vai tratar essas questões é o psiquiatra, né? Não necessariamente o neurologista. O neurologista vai tratar outras doenças relacionadas à parte neurológica, né? Pensando em Alzheimer, em Parkinson, enfim, uma série de doenças aí a nível neurológico, a nível cerebral. Não que também a psiquiatria não enxergue isso, porque a psiquiatria está tratando ali os neurotransmissores que estão em mau funcionamento, mas é um outro tipo de tratamento medicamentoso, né? Então, basicamente, quem trata essas questões são os psicólogos e psiquiatras. O neurologista pode tratar, sim, né? Fazer algumas intervenções,
mas quando tem uma questão neurológica, né, cerebral aí, que está atrapalhando e que pode refletir também na parte emocional. Legal. Então, ó, aí, espero que a gente tenha respondido sua pergunta, tá? Se você tiver mais alguma pergunta, inclusive convida todas as pessoas que estão aqui na live conosco. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas também, a gente vai ficar à disposição de vocês aqui, tá? Podem fazer as perguntas, vamos compartilhar esse espaço, principalmente esse espaço ao vivo, para debater sobre esse assunto de saúde mental e as principais dúvidas que vocês tiverem, vamos fazendo aqui para a gente depois poder consultar, né, e ajudar outras pessoas a entender alguns assuntos que talvez não são de conhecimento de todos, mas eu acho que é muito importante. Bruno, ainda sobre a questão de saúde mental, eu gostaria de falar contigo sobre mais uma questão muito importante, que é o seguinte: você acha que as pessoas estão mais abertas a procurar ajuda psicológica ultimamente, ou não tanto? E o que impede muitas das pessoas de darem um passo, né, de procurarem realmente ajuda? Então, atualmente no cenário de hoje, né, 2025, começo de um novo ano, como que você observa o comportamento dessas pessoas ultimamente? Você acha que elas estão mais abertas a buscar ajuda, principalmente em comparação também com o ano de início da campanha? Sim, eu acho que melhorou bastante. Eu acho que hoje muita gente já compreende qual é o trabalho de um psicólogo, qual é o trabalho de um psiquiatra, sabendo até a diferença entre eles. Muita gente reconhece talvez a importância de cuidar da sua saúde mental, embora ainda comparado à saúde física é muito menos. Todo mundo sempre vai dar preferência à saúde física se você tem algum problema em termos de investir num tratamento. Mas, assim, hoje existe uma adesão muito grande por parte das pessoas, né? Os adolescentes, jovens, adultos, toda essa nova geração mudou muito essa mentalidade, né? Então, assim, os consultórios estão cheios, né? Existe muita demanda. Hoje você vê psicólogo em várias instituições que você não via antes, né? Você vê psicólogo nos hospitais, você vê psicólogo nas empresas, você vê psicólogos nas escolas, enfim, na área de recursos humanos, na área judicial, acadêmica. Então, eu acredito que melhorou, sim, né, a questão da adesão, a questão da procura, a questão da conscientização, mas ainda precisa melhorar mais. É natural que quando se fala em psicologia, em olhar para suas questões internas, para sua intimidade, aparece qualquer tipo de resistência. Isso é natural, isso é comum com todos os pacientes. E eu acho interessante até, inclusive, você falar sobre a saúde corporal, assim, né, a saúde que é do externo, porque eu acho que é muito mais fácil a pessoa se machucar e ver o machucado no braço, no punho, e reconhecer que aquilo é um senso de urgência para procurar tratamento do que o psicológico, né? Porque a saúde mental, eu acredito que por ela não ser tão vista, né, porque a gente não consegue enxergar o olho nu diferente de alguma deformidade corporal, né, alguma coisa externa que a gente consegue se enxergar, eu acho que às vezes é por isso também, né, que muitas pessoas não entendem a importância, né, do psicológico, né, do mental em si. Porque por isso ser uma coisa que não é externa, né, não é vista ao olho, né, eu acho que muitas vezes as pessoas elas não necessariamente compreendem, né, a importância disso. Estou errado ou não tanto assim? O que você acha? Também passa por esse fator, né? Quando você tem algum tipo de desconforto físico, a sua atenção plena fica naquele desconforto, né? Então, por exemplo, você machucou o braço, você teve uma lesão. Você passa a identificar aquele sinal, aquele sintoma, e por mais que você esteja fazendo as coisas, você sabe que aquilo está te incomodando, né? Seja porque você olha, seja porque você sente. Quando é uma questão mais psicológica, se confunde exatamente se é emocional, se é físico. E aí, muitas vezes, as pessoas procuram médicos, procuram outros profissionais para tentar entender o que está acontecendo, até perceberem mesmo que de fato é psicológico. O teu conflito é de ordem psicológica, aí você tem um insight, vou procurar um psicólogo, vou fazer um tratamento, vou olhar para minhas questões internas, vou olhar para o meu inconsciente, vou olhar para o meu passado, para os meus traumas,
e vou trabalhar tudo isso. Mas hoje a gente está tudo interligado, né? Mente, corpo, né? O ser humano é biopsicossocial, espiritual. Então, quando uma coisa afeta de um lado, pega de outro, né? Eu penso. Eu acho até interessante você falar sobre essa questão da saúde biopsicossocial, que é um dos grandes princípios por trás da LabMed, né? A gente tem bastante projeto que envolve a saúde não necessariamente como algo do corpo, mas também de mente, de espírito, de promover eventos de saúde e bem-estar, promover palestras como essa, além de promover aspectos também que divergem um pouco mais do critério padrão que muitas pessoas levam à saúde somente como um sintoma, como algo a ser tratado, como algo, por exemplo, que precisa ali de medicamento, alguma coisa. Mas não, na LabMed a gente acaba fazendo, né, vários projetos, como por exemplo a linha do tempo, que traz um pouco da história das seringas. A gente tem toda uma parte de coleta para pessoas que têm sensibilidade à dor. Fora também que a gente sempre tenta fazer eventos, trazer alguns tipos de questões, né, para o ambiente físico também, trazer nesse aspecto para a pessoa sentir melhor acolhida, né, ficar, de certa forma, melhor inserida dentro do nosso meio, porque a gente acha que todas essas experiências, né, elas são muito importantes e muito válidas. Então, realmente, a saúde biopsicossocial é importante, né, porque o biológico é importante, o psicológico é importante e também o social é importante, né. Então, juntar tudo isso e trabalhar tudo isso, porque o ser humano, né, ele é uma composição de todos esses aspectos, né. Então, se o corpo não está bem, não funciona. Se a mente não está bem, não funciona. E também o social, né? Se o social tem algo de ruim também, acaba prejudicando todo o meio, né? Então, por o ser humano ser um ser integral, a gente trabalha muito com isso, né? E é muito importante, sim, né, a gente estar por dentro desse assunto. Inclusive, agradeço por você ter trazido essa temática aqui para a gente. Bom, neste momento a gente vai fazer alguma interação aqui com vocês. No momento, até o momento, acho que o pessoal não lançou mais nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo aí de casa. Esse mês, né, a gente fala sobre a saúde mental. Eu gostaria de perguntar agora para vocês, o que vocês acham ainda mais difícil sobre falar ou cuidar da saúde mental? Se você tem alguma dúvida, né, ou que você sente mais dificuldade sobre essa temática, eu gostaria que você comentasse aqui no chat, que em algum momento aqui na live a gente vai fazer as respostas aqui para vocês. Então, o que vocês acham que é ainda mais difícil falar ou cuidar sobre a saúde mental? Então, comente aqui embaixo para a gente poder discutir sobre esse assunto também, tá bom? Bruno, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os principais desafios sobre a saúde mental, né? Eu gostaria de conversar contigo, principalmente sobre esses sinais de alerta que indicam que algo não vai bem com a nossa saúde mental. Quais geralmente são esses sinais, né? Quais são os momentos que indicam ali que alguma coisa está acontecendo, que eu vou precisar de algum apoio, eu vou precisar de alguma ajuda? Então, comenta para mim um pouco mais sobre essa questão dos sinais de alerta que a gente observa bastante, principalmente das pessoas que vão recorrer a algum tipo de apoio psicológico. Assim, você pode se perceber, né? Se de repente você se encontra angustiada, né? Que essa angústia, ela traz aí um aperto no coração e é algo que não passa, é algo recorrente e você não sabe exatamente por que que você está sentindo isso. De repente, um sinal de que o seu humor esteja alterado, né? Ele está oscilando, oscila entre a irritabilidade, a raiva, entre outros sentimentos, ou talvez mesmo a questão da tristeza, né? Você se pega triste, uma tristeza profunda, uma tristeza que não passa, aí você percebe que a vida está perdendo o seu colorido, né? São alguns sinais aí de que algo não esteja bem. Talvez comece a afetar a sua qualidade de vida, né? Até física, muitas vezes. Começa a afetar as relações com as pessoas, no trabalho, você já não consegue produzir direito, a sua capacidade de concentração está diminuída. Às vezes, alterações também do sono, alterações alimentares. Enfim, uma série de sinais e sintomas que você pode perceber que tem algo de ordem psicológica, né? Aí te atrapalhando.
ou se de repente a pessoa é muito presa no passado, não consegue se libertar daquele trauma, daquele evento negativo que ela viveu, e aquilo fica repercutindo na mente o tempo todo, afetando nas ações da pessoa, ou o oposto, né? Uma preocupação com o futuro, uma preocupação desmedida, um medo, uma insegurança, sabe? Eu acho que tudo isso são sinais e sintomas de questões psicológicas, certo? Às vezes você também tem uma necessidade de um autoconhecimento, de querer se conhecer mais, de querer entender certas coisas da sua vida, por que, que você age de certa forma, por que, que você tomou certos caminhos. Enfim, são várias questões que você pode se perceber que podem ser de ordem psicológica, né? Que podem ser trabalhadas numa terapia. Porque a terapia tem essa característica, né? O paciente vai, a gente avalia ele, faz uma série de perguntas para entender quem é essa pessoa, colher a queixa, colher a história, colher o motivo que ela está chegando ali para esse encontro. E aí, a partir disso, a pessoa é livre para poder falar, poder se expressar, poder trazer as suas problemáticas. E o psicólogo vai ouvir, vai oferecer essa escuta, esse acolhimento, que é diferente de um amigo, de um familiar, porque ali não tem nenhum tipo de juízo moral, não tem nenhum tipo de julgamento, é um espaço que é só do paciente, entendeu? E é, obviamente, uma escuta técnica, com intervenções pertinentes. Enfim, são vários aí aspectos que podem fazer a pessoa perceber a necessidade de procurar um acompanhamento psicológico. Aí, em casos até mais graves, né, que a pessoa está aí com pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, comportamentos de risco, né? Ou, por exemplo, a pessoa está desenvolvendo vícios, alcoolismo, dependência química, tudo isso aí reflete no aspecto emocional. Sim. E, eu gostaria, inclusive, até de comentar sobre esse assunto, porque percebendo, principalmente ao decorrer dessa live, eu vejo que saúde mental, diferente de outras áreas, né, que a gente trabalha principalmente aqui dentro da LabMed, ele pode ter, ele é um fator que tem vários outros fatores, né? Primeiramente, a pessoa tem uma certa identificação de verificar que algo não está errado, mas pode ser uma série de fatores que realmente necessitam, né, de uma avaliação, igual você falou, né, necessitam de uma observação inicial para tomar, né, certas partidas e entender e compreender o cenário como um todo, né? Infelizmente, saúde mental é uma coisa que ela não consegue ser tão precisa, né? Às vezes algo ali acaba tendo sérios fatores, né? Acabam sendo bem repartidos. Assim, né? Existem vários estímulos, vários cenários, e eu acho que isso também é individual, igual você falou, né? De indivíduo para indivíduo, às vezes a sociedade também junto ao indivíduo, né? Eu acho que é uma área muito complexa ainda, né? É uma área que é muito variável, não é uma área tão, de certa forma, focal, né? Mas a gente entende que é importante sim ter essas certas variações, né? Até porque cada indivíduo é único, cada ser humano é único, cada história é única, e eu acho que dentro desse aspecto de saúde mental tem essas divergências, né? E agora, dentro ainda sobre essa questão dos princípios de saúde mental, eu gostaria de falar contigo sobre como o excesso de trabalho ou os usos das redes sociais, inclusive a gente até abordou parcialmente aqui no início, podem estar impactando a nossa saúde mental, né? Então, como trabalhar demais pode prejudicar a saúde mental, o uso, né, de celular tanto antes de dormir como no cotidiano também, né, em excesso. E agora eu também gostaria de, inclusive, depois fazer uma pergunta de como você observa que a gente pode equilibrar isso, né? Quais são os meios que a gente consegue contornar um pouco, né? Apesar de a gente precisar fazer algumas coisas que não estão ao nosso critério de não fazer ou não, mas se a gente precisar fazer, como a gente pode conseguir equilibrar para conviver isso de uma forma melhor dentro desse aspecto de saúde mental? Olha, primeiro, as pessoas precisam reconhecer seus limites, né? Cada pessoa é única, cada pessoa é singular. Tem pessoas que conseguem dar conta com alta produtividade, tem pessoas que preferem já trabalhar de forma mais qualitativa do que quantitativa.
É claro que o trabalho envolve vários fatores, né? Hoje em dia muita gente tem 2, 3 empregos, porque é necessário para a sobrevivência, né? Nem porque ela quer ou porque ela gosta, mas ela trabalha demais para poder sobreviver. A gente vive, né, num país aí desigual, num país aí com questões sociais muito complexas. E esse é um dos fatores também que a campanha bate em cima, né? Olhar para essas questões sociais, porque uma vez que a gente melhora ela, a gente melhora a saúde mental. Agora, tudo que é em excesso faz mal, né? Se você comer em excesso faz mal, se você ficar o dia inteiro no celular faz mal, se você fazer atividade física o dia todo vai fazer mal, né? Porque você vai ter um desgaste aí físico. E o trabalho também em excesso, de forma exagerada, onde você não consegue olhar para si, olhar para sua família, olhar para outros aspectos da sua vida que são importantes, com o tempo também pode trazer prejuízos. Eu já pude acompanhar vários pacientes, assim, sobretudo em hospital geral, né, que desenvolve uma doença grave, ou acontece alguma situação que eles vão perceber, assim, o que eles estavam fazendo da vida, né? E aí, às vezes, pode ser tarde demais, ou às vezes é uma oportunidade agora de mudança. Então, é prestar atenção, né? A gente não é máquina. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, né? Temos limitações, limitações físicas, limitações emocionais também. Quando a gente fala dessa campanha, né, do Janeiro Branco, a gente traz as instituições, a gente traz as empresas, a gente traz as entidades, porque o ambiente também precisa ser propício, né? Um ambiente tóxico vai prejudicar a saúde mental do colaborador. Então tem que também focar aí nos gestores, nos líderes, né? Nessas pessoas aí que são mais encarregadas a olhar para a saúde mental dos seus colaboradores. Hoje, eu não sei dizer em outros cenários, mas em hospital, muita gente está pegando atestado por questão emocional, né? Por questão psicológica. Então, então tem essa questão, sim, do trabalho, né? E hoje em dia tem uma cobrança muito forte, né? O social cobra demais das pessoas, né? Para você ser considerado alguém na sociedade, é o quanto você produz, né? É o quanto você trabalha, é o quanto você ganha. Então tem uma lógica um pouco invertida também. Isso tudo vai gerando aí esgotamento emocional. Inclusive, eu gostaria de citar aqui que a gente tem um comentário no nosso chat do Henrique. Deus abençoe, doutor, sua doutrina, provavelmente uma pessoa já que te segue, né? Acredito que sim. 4564 Henrique. Muito obrigado, Henrique, por estar acompanhando a gente aqui na live. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que também está assistindo a nossa live, como a Joyce Malsen, a Jéssica também entrou aqui e comentou, a Marisa também, e outras pessoas também que foram entrando na live em algum certo momento. Muito obrigado a todo mundo que está conosco para abordar sobre esse tema muito importante que é saúde mental. E também aviso para vocês, né, caso vocês não consigam assistir a live aí neste momento, para alguns tipos de problema, pode ficar tranquilo que a live vai ficar salva aqui, então vocês vão conseguir acompanhar também depois e ver cada momento pausadamente e conseguir pegar todas as dicas que a gente está trabalhando. Mais uma vez, ó, a Jéssica aqui comentando, ó, parabéns pela live, muito obrigado, viu, Jéssica? Muito obrigado por estar acompanhando conosco desde o começo. Continue aí conosco que a gente vai abordar bastante coisa sobre saúde mental e o nosso papo está bem produtivo. Bom, voltando ainda dentro desse assunto, né, olhando nesse cenário, você comentou sobre a questão do que você observa que pode acabar acontecendo com o excesso de trabalho, o excesso de telas, e você inclusive falou, né, que tudo em excesso faz mal. Então, para equilibrar isso, você acredita que o que a gente tem que fazer? De certa forma, reduzir e entender os limites da onde a gente pode ir ou não? Dá uma palhinha para a gente do que a gente consegue fazer para conseguir contornar isso, né? De quando a gente tem alguma coisa em excesso, como a gente consegue equilibrar isso na nossa rotina para garantir melhor desempenho e também não que isso também não prejudique, né? E tenha um acarretamento, né, de algo muito sério, igual algum tipo de transtorno ou algo pior do que um sério problema psicológico. Comenta para mim um pouco mais sobre essa questão do equilíbrio entre essas questões. Como a gente consegue, de
se policiar, né, para garantir que não tenha nada em excesso que prejudique a nossa saúde mental? Eu penso assim, né? É você olhar os diversos fatores da sua vida. A vida não só se resume ao trabalho, né? O trabalho, obviamente, ocupa a maior parte da vida das pessoas, né? Cargas horárias longas ao longo do dia, ao longo da semana. Naturalmente, o trabalho é a maior parte da nossa vida, mas ela não se resume a tudo, né? É também importante olhar para a família, para os amigos, para as suas necessidades básicas aí, né, de sobrevivência, encontrar na sua rotina momentos prazerosos, por exemplo, você tem um hobby, fazer um hobby, né, colocar na semana aí um hobby que você gosta de fazer. A gente fala muito da atividade física, né? Eu acho que a atividade física é uma das coisas que mais traz benefício para a saúde mental. Todo mundo deveria fazer algum tipo de atividade física. Não precisa ser academia ou musculação. Pode ser um esporte, pode ser jogar futebol, pode ser uma arte marcial, pode ser uma caminhada, bicicleta. Enfim, tem uma variedade aí de esportes que a pessoa pode praticar que vai trazer benefícios, né? Para ansiedade, para depressão, para esses sintomas negativos que a pessoa vem a ter. Então eu penso que assim, né? E o que a gente falou, reconhecer limites também, né? Saber identificar o que está bom, o que está negativo na vida, o que precisa ser mudado. Eu penso que a gente tem que olhar para todos esses setores da nossa vida. Quando a gente fala de saúde mental, são vários fatores, certo? Não é necessariamente apenas ir no psicólogo para poder ter saúde mental, mas também essas práticas, né? Alimentação regular, uma alimentação bem consistente, né? Uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, a prática de atividade física, um hobby que você venha a ter. Contato com a natureza também é muito bom para ter saúde mental. Saber reconhecer seus direitos, saber respeitar o direito dos outros, os relacionamentos interpessoais, afetivos, tudo isso vai impactar na saúde mental. E o trabalho, né? O trabalho preenche a maior parte de tempo da vida das pessoas. A pessoa precisa também fazer uma análise de como está o seu trabalho, de como está o seu desempenho, se realmente é o que você quer, se te faz sentido, né? E então são muitas coisas aí que dá para ser feitas pela pessoa. Pessoal, inclusive peço desculpas, não sei se está tendo algum problema de fundo. Começou a chover nesse exato momento, uma chuva bem forte. Espero que não atrapalhe nossa live aqui por enquanto. Inclusive, infelizmente, não é algo que a gente consegue controlar. Mas caso tenha algum problema de sonoridade, não sei se está atrapalhando também você, tá, Bruno? É por conta da chuva, tá? Então peço desculpas desde já por isso. Mas gostaria aqui, ó, de fazer um posicionamento que o Henrique também comentou aqui no nosso chat. Ó. Ele falou que faz tratamento de ansiedade. Parabéns, viu, Henrique, por procurar ajuda e principalmente por estar fazendo tratamento, que eu acho que é muito importante. Ele também falou que faz caminhada e joga também como goleiro, né? Então entra nessa questão que você falou sobre também praticar algum tipo de atividade física, né? Ter algum trabalho, de certa forma, tendo, né, esse trabalho, de certa forma, de atividade física, a gente esqueceu de citar, que é muito importante. Inclusive, né, estamos aqui em live nesse exato momento, temos bastante pessoas entrando, né, temos a Leila, estou vendo aqui também que tem a Kátia, muito obrigado a todos que estão se juntando à nossa live nessa noite, e vamos continuando aí, vamos continuando com o papo, que está bem bom, e eu acho que todo mundo aí vai gostar bastante das temáticas que a gente está falando. Bruno, ainda dentro desse assunto, né, sobre saúde mental, eu gostaria de falar sobre os transtornos como ansiedade e depressão, né, que são tão comuns hoje em dia, né, a gente observa bastante que vem muito ao ocorrer. Como que as pessoas elas podem reconhecer quando ela tem algum tipo desses sintomas? Como elas conseguem também procurar ajuda de uma forma mais segura? Então, se a pessoa acredita que está passando por algum tipo de transtorno como ansiedade ou depressão, quais são os caminhos que a pessoa precisa recorrer para conseguir
buscar ajuda de uma forma mais segura? Olha, ela pode ir no psicólogo. Eu vou pensar que assim, né? Se você está com alguma questão psicológica, emocional, algum conflito que está prejudicando a sua vida, que está trazendo desconforto, que está afetando a sua qualidade de vida, né? Fazer um acompanhamento psicológico tende a ajudar bastante. Quais são os sinais da ansiedade e quais são os sinais da depressão? Bom, a ansiedade está muito ligada ao futuro, né? Preocupação em excesso, medo, insegurança, alterações no corpo, por exemplo, alterações do humor, irritabilidade, pensamento mais acelerado, dificuldade para dormir, problemas gastrointestinais, né? Muito comum na ansiedade, a pessoa muito ansiosa tem problema na parte digestiva, às vezes até problemas de pele, sabe? Algumas doenças aí tá muito ligado aí à questão de ansiedade, né? Psoríase, enfim. Então, a ansiedade está mais relacionado a esses sintomas, né? O nervosismo, as alterações do humor, a preocupação em excesso, podendo até levar a crises de pânico, certo? Já na depressão, está mais no polo da tristeza, no polo da angústia, no polo da desmotivação perante a vida, como se a vida perdesse o sentido, como se a vida perdesse o seu colorido. A pessoa muitas vezes quer ficar isolada, não quer interagir com as pessoas. Na depressão profunda, vai tendo dificuldade no autocuidado, levando uma baixa autoestima. Então, é um pouco diferente a depressão da ansiedade. Embora hoje você tenha muitos casos, né, que são mistos, que ambos os sintomas se fazem presentes. Muitas vezes a pessoa começa com um quadro de ansiedade, com um quadro de estresse muito forte, e aquilo vai se potencializando até ela fazer um estado depressivo, sabe? Entra num burnout, num quadro depressivo e deprime. Então, muitas vezes, a depressão começa pela ansiedade exacerbada. Então, assim, você identificando que você apresenta esses sintomas e eles são constantes, eles são recorrentes, é importante procurar ajuda, né? Ajuda com profissionais qualificados, fazer uma terapia e fazer essas práticas aí que eu citei, que eu acho que ajuda bastante. Melhorar a alimentação, melhorar a qualidade do sono, relacionamento com as pessoas, atividade física, são coisas que dá para fazer que vão trazer aí resultados. Sim. Muito legal, muito importante tudo que você disse. Inclusive, o Henrique interagiu conosco mais uma vez aqui. Ele falou que faz um tratamento com psiquiatra já faz uns 15 anos, olha que legal. E que é verdade, sim, que quando tem ansiedade dá muita coceira no corpo e muita dor no corpo. Muito obrigado, Henrique, por todos os seus depoimentos, por todas as suas mensagens que você está compartilhando conosco. Novamente, Bruno, peço desculpa se tem algum som ambiente aparecendo. Não sei se está dando algum chiado de fundo. Está tendo algum problema com o áudio? Eu tô conseguindo ouvir você, às vezes dá um certo chiadinho, mas tá dando para ouvir. Tá. Qualquer coisa, se você ver que ficar muito forte, eu vou mutando meu microfone para não atrapalhar um pouco da sua fala, tá? A gente vai conversando, porque ao vivo é assim, pessoal. Infelizmente, a gente não consegue dosar muito a questão do ambiente, nem alguns fatores externos, mas agradeço a todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está interagindo aqui com a nossa live, com a gente sobre isso, tá? Muito obrigado a todo mundo. Inclusive, eu gostaria até de fazer um convite para vocês que estão aqui acompanhando com a gente na live. Se vocês passaram por alguma situação, né, de estresse extenso ou algum tipo de ansiedade, né, comenta aqui para a gente, use o chat agora neste momento, para você compartilhar um pouco mais sobre essa questão. E também, se você puder, compartilha para a gente como você está superando, né, ou superou, ou como está superando neste momento, né, quando você está enfrentando isso, como que você está conseguindo lidar com essas questões. Né? Eu acho muito importante a gente ter essa troca e entender um pouco mais com vocês aqui conosco de como que está toda essa questão. Bom, agora vamos passar para algumas estratégias de autocuidado e promoção da saúde mental. A minha pergunta agora, Bruno, é o seguinte: o que você recomendaria de estratégias simples para melhorar a saúde mental no dia a dia? A gente conversou já de alguns aspectos,
Mas, vamos assim dizer, de forma inicial, o que você recomenda como uma estratégia simples para ajudar essas pessoas a melhorar a saúde mental no dia a dia? Olha, a pessoa pode começar organizando a sua rotina, sabe? Colocando na agenda o que é prioridade, o que é secundário, conseguindo procurar ali organizar os seus compromissos, sabe, do dia a dia, é um primeiro passo. Organizando a casa, né? A nossa casa reflete muito também a nossa saúde mental, né? Organizando a casa, organizando os nossos pertences, prestar atenção no nosso comportamento, como a gente interage com as pessoas, quais são as palavras que a gente usa, né? Usar gestos aí de gentileza. Tudo isso são questões até comportamentais, que quanto mais você faz, mais vira hábito. Passa por essa prática que eu coloquei aí, né? De ter uma boa noite de sono. O sono é fundamental, né? A pessoa ter aí entre... O ideal é 8 horas de noite de sono, né? Muita gente não consegue, mas pelo menos 7, de 6 a 8, já é bom, né? Já é o suficiente. Então, ter uma boa noite de sono, observar o cuidado com a questão física, né? Atividade física, tentar inserir sim atividade física na vida, porque vai trazer benefício, previne doenças, né? Previne doenças físicas e ajuda na saúde mental. Perceber como está a sua alimentação, né? Você come muita comida ultraprocessada, muita comida industrializada. Perceber se você tem vícios, né? Que estão aí, né? Prejudicando sua vida. Enfim, eu acho que são cuidados básicos, contato com a natureza, o vínculo com a família, né? Fortalecer o vínculo com a família é muito importante, sempre estar com as pessoas que a gente gosta, conseguir ter momentos de bem-estar na nossa rotina, momentos de prazer, sabe? Ter hobbies saudáveis. Tudo isso são pequenos detalhes que fazem a diferença e que vão trazer saúde mental para a pessoa, né? Enfim, tem várias formas aí de você poder cuidar. Agora, quando a angústia é muito grande, quando o sofrimento é muito forte, aí já é considerar procurar um tratamento psicológico, né? Fazer um acompanhamento, né? Você tem que ter autorresponsabilidade pela sua vida, pelas suas ações, né? O vitimismo, né? O vitimismo não adianta em nada, né? Você se vitimizar demais, que as coisas estão negativas para você, não vai mudar. Então você tem que ter uma atitude proativa perante a vida. Legal, legal. Inclusive, muito obrigado, viu, por suas palavras. Vale a pena a gente discutir sobre esses assuntos. Mais uma vez, o Henrique discutiu aqui, né, falando que teve... ele já teve crise de síndrome do pânico, falou que inclusive teve várias, mas hoje ele está bem, graças a Deus. E estamos muito felizes, inclusive, viu, Henrique? Você já está recuperado e tudo mais. E ele falou que ele entende também que o que ajuda, né, é melhorar os meus relacionamentos com as pessoas. Isso garante uma melhora para ele também. Ele falou que discute rápido por qualquer motivo e que, graças a Deus, ele não tem mais essa crise de síndrome do pânico. Estamos muito contentes em escutar sobre isso de você, né, Henrique? E, inclusive, obrigado por estar compartilhando um pouco mais sobre sua vida pessoal aqui conosco, compartilhando um pouco mais sobre o seu caso. Eu acho muito importante isso, né? Cada indivíduo tem um tipo de fator, um tipo de condição a ser trabalhado, e eu acho que é muito válido, né, tudo isso, né? De explorar e entender onde a gente consegue melhorar e onde a gente vai conseguindo expandir e cada vez mais, principalmente falar, né, sobre esse assunto de saúde mental, que é muito importante. Então, muito obrigado, Henrique, por estar interagindo conosco e, inclusive, por compartilhar um pouco mais sobre o seu caso aqui conosco. Outra coisa voltado sobre essa questão de estratégia de autocuidado é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né, Bruno? Como construir uma rede. E aí agora eu queria entender com você o seguinte, de como a gente consegue construir uma rede de apoio, né, tanto para nós
quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Que a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo também, ajuda vindo de uma pessoa próxima, né? Igual o Henrique falou, ter um relacionamento melhor com as pessoas garante uma rede de apoio, né? Um acolhimento talvez familiar, mais assertivo. Né? Então eu gostaria de entender contigo como a gente consegue realmente, de uma forma efetiva, construir uma rede de apoio, né? Tanto para a gente, como também para as pessoas ao nosso redor. A gente fala que assim, né, o investimento nos vínculos sociais, nos vínculos com as pessoas, são os melhores investimentos que a gente pode fazer na vida, porque a qualidade das nossas relações tende a prevenir, por exemplo, casos de suicídio, né? Diversas pesquisas mostram, né, que a pessoa que muitas vezes cometeu suicídio, às vezes tinha um desamparo muito grande. E o que fortalece são as relações interpessoais. Então, investir nas relações com os amigos, na família, isso é muito importante. E as pessoas que estão próximas também podem reconhecer quando o outro está em sofrimento e tentar promover ali uma ajuda, conscientizar da importância de procurar um acompanhamento, né, para poder melhorar aquela situação. Existem algumas formas da gente poder oferecer ajuda para a pessoa. A gente muitas vezes tem que fazer essa escuta, né, empática, qualificada, evitar julgamentos morais, evitar também frases feitas, né, porque cada ser humano é único. Estar ali disponível, né, de corpo e alma, de forma genuína, a ouvir aquilo que a pessoa tem para falar, tem para dizer, e validar, né, valorizar aquele sofrimento, e não julgar, evitar julgamento, evitar questões morais. São formas de você poder ajudar alguém que está em sofrimento e muitas vezes alguém que está do seu lado. E aí, como eu falei, a gente comentou, né, no começo da live, quando a campanha do Janeiro Branco, essa campanha de saúde mental, pelo que eu estudei, né, através do idealizador e de toda a equipe que, né, promove e desenvolveu essa campanha, eles trazem muito essa questão coletiva, essa questão que ter saúde mental não está relacionada apenas ao indivíduo, mas está relacionado a questões sociais, questões coletivas, questões políticas. Então, assim, um indivíduo que nasce num local que não tem uma estrutura básica de sobrevivência, não tem um acesso qualificado à educação, que é um local que forma as pessoas, não tem acesso de qualidade também aos hospitais, vive situações de violência, na própria família, né, situações de violência, situações de negligência, essas questões assim que envolvem o coletivo, que envolvem o social, vão repercutir no individual, vão repercutir numa saúde mental prejudicada no futuro. Por isso que a campanha do Janeiro Branco, a campanha de saúde mental, ela envolve instituições, ela envolve a comunidade, ela envolve os órgãos públicos, envolve empresas, certo? Não basta apenas o indivíduo, por exemplo, buscar ajuda psicológica. Se não tiver essas estruturas sociais, as quais eu falei, bem estruturadas, né? Então, passa por isso também, a questão da saúde mental. Legal, agradeço principalmente por tudo que você disse agora. Eu acho que é muito importante, principalmente, entender, né, que o impacto do Janeiro Branco ele envolve muitos mais outros fatores que às vezes a gente não observa com tanta frequência, mas é muito importante discutir sobre isso daí também. Tem uma próxima pergunta que é um pouco similar ao que a gente já discutiu, mas inclusive eu queria ver contigo se tem mais algum tópico que a gente pode abordar, uma dica a mais sobre isso, que é o seguinte, em questão de hábitos diários, né? O que pode fazer diferença na nossa saúde mental, mesmo com uma rotina tão corrida, né? Mesmo com a gente com muita coisa para fazer no dia a dia, o que a gente pode fazer um pouco ali de diferente, né? Um hábito que pode se tornar comum ou diário na nossa rotina,
que vai nos auxiliar, principalmente a melhorar a nossa saúde mental. Existe alguma coisa, assim, de primeiro momento que é fácil, ou tranquilo, ou que pode ser um hábito comum e rotineiro, que pode ser usado para dar essa diferença na saúde mental? Eu acho assim, quando a gente tem uma vida muito corrida, uma vida muito atribulada, primeiramente a gente tem que ter uma boa qualidade de sono, né? Você precisa dormir bem para no dia seguinte você estar em condições de produzir. E aí, logo ao iniciar amanhã, né, você ter uma boa alimentação, mas uma alimentação mais saudável. Então, isso também parte por esse princípio. Aí, como eu falei, né, a organização da rotina, a prioridade do que é importante, do que é secundário. Nesse início, né, de ano, janeiro, as pessoas fazem diversas metas, colocam diversos objetivos. Também saber reconhecer os seus limites e quais objetivos são alcançáveis, quais não são alcançáveis. Aí você vai distribuir na sua energia, né? Você vai distribuir na sua energia ao longo do dia no trabalho, vai distribuindo sua energia ao longo do dia com práticas de exercício físico. Tem pessoas que conseguem fazer atividade física antes de trabalhar. Às vezes você vai lá às 5 horas da manhã na academia, a academia está cheia. Eu gosto de fazer academia, né? Eu gosto de fazer musculação, mas eu vou à noite, porque esse horário para mim é muito difícil. Mas das vezes que eu fui, já está cheio. Então tem pessoas que funcionam bem assim. E assim, e aí, nos momentos que você tiver a oportunidade de ter um lazer, de ter um hobby, você também valorizar isso, né? Saber também se cobrar menos, né? A gente se cobra muito hoje em dia. Conforme a gente falou aqui, né? A pressão social muito grande, né? Em torno da gente ter que ter muita produtividade. Então, a gente acaba se cobrando demais. Então, também olhar para essa autocobrança, agradecer as pequenas conquistas nossas, né? A gente costuma não agradecer, né? Compara você há 10 anos atrás com você hoje. Olha o quanto você evoluiu. Olha o tanto de coisa que você consegue fazer que você nem imaginava. E às vezes a gente não valoriza isso, certas pequenas conquistas, né? Então, ter essa questão aí da valorização de si, da gratidão, né? Eu acho que são detalhes aí que podem ajudar na saúde mental. E eu lembro, inclusive, que você falou sobre o meio, né? De estar em constante produção, de cobrar, produzir, por entregar, por ter visibilidade e tudo mais, por ser, né? Mas às vezes a gente já é e a gente não reconhece, né? De entender esse seu lado também, de se identificar, de se analisar e ver toda uma série de fatores que eu acho que é importante que muitas vezes as pessoas realmente não olham. Inclusive, ó, entraram novas pessoas, tem a Helena, tem a Paula, tem a Melissa, tem a Lu Dourado. Gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando na live agora, tá? Em algum momento aqui a gente vai acabar encerrando ela, mas por enquanto a gente está no meio do papo aqui, está bem produtivo, bem legal. Convido vocês depois que finalizar a live, caso vocês perderam algum momento, a live vai estar salva aqui no nosso perfil. Então vocês vão poder assistir desde o começo e pegar todas as dicas que a gente foi conversando aqui também. É praticamente uma consulta aqui, né, de certa forma, mas isso não anula uma consulta presencial, é claro, uma análise mais precisa, mas ao mesmo tempo, se você precisar de uma informação de curadoria, uma informação assertiva e entender principalmente, né, o janeiro branco e todo o impacto necessário e importante que ele tem, essa live ela foi construída justamente para isso, para a gente poder discutir sobre esse assunto. Inclusive, falando em discussão, gostaria de abrir mais um espaço aqui para vocês. Se aí alguém quiser comentar, né, alguma dica de autocuidado, já faz parte do seu dia a dia, o que você costuma já fazer, igual a gente falou, existem vários tipos de aspectos que você pode fazer, malhar, procurar ler um livro, fazer alguma coisa diferente no seu dia a dia para melhorar sua saúde mental. Me diz você aí de casa, o que você já faz atualmente de autocuidado? Você já começa de manhã fazendo skincare, um cuidado com a pele, ou alguma coisa para o seu próprio corpo, ou para a sua própria mente? Comenta um pouco mais aí pra gente quais são as estratégias de vocês de autocuidado que fazem parte do seu dia a dia. Bom, Bruno, gostaria agora de falar contigo
sobre a LabMed, né, e comentar um pouco mais sobre um pouco dos nossos serviços, mas ao mesmo tempo também poder contribuir um pouco mais com seus conhecimentos e também a gente voltar um pouco naquela questão do ser humano, né, ser um ser integral. Falando principalmente dessa questão da rede de apoio, a gente gostaria de falar, né, um pouco mais sobre o que a LabMed está fazendo e desenvolvendo neste mês, né, esse mês de janeiro branco. A gente está oferecendo um suporte exclusivo para as pessoas que estão buscando algum tipo de tratamento, um procedimento inicial para avaliação de caso para caso. Então, se vocês precisarem de qualquer apoio, qualquer tipo de suporte psicológico, neurológico, o que for, a LabMed está à disposição de vocês, tá, pessoal? Então, basta vocês entrarem em contato com a gente, o link vai estar aqui na bio, vocês podem entrar em contato com a gente, que nossa equipe vai melhor te atender para oferecer o melhor suporte possível. E também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma informação que talvez não ficou muito clara, acredito que o Bruno aqui, que também está falando com a gente, ele pode estar auxiliando vocês também durante esse processo, inclusive ele tem essa especialidade, principalmente voltada à saúde mental, então ele pode contribuir bastante com algumas dicas para vocês. Mas, igual a gente está falando, né, nada anula uma avaliação, né? Sempre é importante ter essa avaliação para entender o seu quadro clínico, entender os fatores que estão ali por volta do seu caso e poder se autoconhecer, né? Entender um pouco mais sobre o que está passando com você e como a gente consegue te auxiliar durante esse processo. Inclusive, gostaria também de mencionar sobre a parte, principalmente, da saúde hormonal, né, Bruno? Que eu acho que saúde hormonal é uma coisa que tem muita importância e que muita gente não observa. Que às vezes, né, sintomas como depressão, ansiedade, muitas vezes podem ser identificados também, né, por tipos de procedimentos que muitas vezes são solicitados por psicólogos, psiquiatras, que são os exames de saúde hormonal, né? Os hormônios, eles fazem muito parte dessa questão, né, da saúde mental, né, e saúde em geral. E a LabMed também está aqui para te oferecer o melhor apoio, principalmente com exames de sangue. Para quem tem sensibilidade à dor da agulha, igual eu, principalmente, eu odeio agulha, fobia principalmente, a LabMed oferece um método exclusivo de coleta para pessoas que têm sensibilidade à dor. A gente posta bastante sobre esse método aqui, mas para vocês que não conhecem, a gente oferece cadeira de massagem para coleta física, né? Então o pessoal que vem aqui no polo físico vai ter a cadeira de massagem para poder fazer a coleta sem dor. Temos dispositivos de vibração motora, música terapia em todos os ambientes, principalmente também de vez em quando ver um pianista tocar aqui para a gente, garantir um aconchego aqui dentro do nosso consultório. Então convido você também a vir conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, entender um pouco mais dos nossos tipos de procedimentos, que não só se baseiam na parte laboratorial, mas também como as consultas, os exames, toda a parte de exames de imagem também que for necessário, que for solicitado pelo seu psicólogo, pelo seu neurologista, psiquiatra, a LabMed está à disposição. Inclusive, Bruno, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão da saúde hormonal, né? De como ela também afeta, né, no humor, na questão do sentimento, na questão da saúde mental de uma forma geral. O que você pode comentar, principalmente do seu conhecimento de estudo, né, sobre essa questão da saúde hormonal? Normalmente, assim, quem pede exames são os médicos, né? Às vezes o psicólogo, eu mesmo, por exemplo, eu acompanho paciente que está com muitos sintomas de ansiedade, por exemplo, e esses sintomas de ansiedade está afetando a qualidade de vida dele. E, a princípio, a minha observação é uma questão psicológica, emocional, talvez até psiquiátrica, da necessidade de tomar um uso de remédio psiquiátrico. Mas muitas vezes eu peço para ele fazer uma bateria de exame, para ver se não tem nada clinicamente que possa estar interferindo na saúde mental dele. Às vezes é uma desregulação dos hormônios, né? Hoje tem os hormônios da tireoide aí, né? O hipotireoidismo, e muitos pacientes que têm o hipotireoidismo falam que têm quadros de depressão, ou quadros de ansiedade, de alterações do humor. Enfim, se você não fizer um exame complementar, identificar o que está acontecendo e entrar com a medicação correta, você vai continuar sofrendo. Então, é isso, né? O ser humano, ele é um contexto geral, é biológico, é psicológico, é social, espiritual, como a gente falou aqui. E então, em alguns casos, sim, são necessários pedir exames complementares para ver se está tudo em ordem, até como forma de prevenção, né?
Você, como forma de prevenção, você faz aí uma bateria de exame e você vê ali o que precisa ser corrigido, o que não precisa, e de repente, alguns hormônios que estão irregulares aí, eles podem afetar a parte psicológica, como esses da tireoide, que eu dei o exemplo. Então, é importante, sim, né, ter esse olhar amplo para a saúde como um todo. Sim. E, inclusive, eu gostaria também de comentar sobre uma coisa muito importante, que é o seguinte: dependendo do tipo de exame que você precisar executar, a LabMed tem parceria com vários laboratórios renomados, não somente da região de Presidente Prudente, da região de Marília, como também do Brasil inteiro, tá? A LabMed é parceira do Sírio-Libanês, Albert Einstein, também conta com parceria com o laboratório do Grupo DASA, do Grupo Pardini. Então, os exames que vocês forem solicitar pela LabMed também passam por tipos de diagnósticos e laudos extremamente precisos, com muita qualidade, com muita entrega para vocês. Então, acredito que se você estiver passando por qualquer tipo de problema, necessite de qualquer suporte, pode contar com a gente, que a gente está aqui para te acolher da melhor forma possível e também te garantir o melhor atendimento possível. Bruno, agora eu gostaria de falar contigo. Se você tem mais algum tema, algum tópico, agora deixando um pouco mais livre para você comentar um pouco mais, inclusive, sobre o que você está analisando nos seus atendimentos ultimamente. Se você quiser compartilhar um pouco mais para a gente algum tipo de caso, ou algum tipo de informação que pode também nos auxiliar e complementar, talvez, alguns assuntos que a gente não abordou por aqui. Esse é um momento também que eu abro para você poder falar um pouco mais sobre você, ou um pouco mais sobre os tipos de procedimentos, ou tipos de outras informações que são bem válidas para a gente comentar por aqui. Certo. Bom, como psicólogo, eu comentei, né? Eu trabalho hoje na área hospitalar e também na área clínica, fazendo atendimento tanto online quanto atendimento presencial, no caso presencial aqui em Marília, mas online no Brasil todo e às vezes até no mundo. Eu tenho paciente do exterior, inclusive, que eu atendo. Eu utilizo, né, a abordagem da psicanálise como ferramenta, como técnica para poder trabalhar as questões emocionais e psicológicas dos pacientes. Hoje em dia, de fato, houve um aumento muito grande, né, em casos aí de ansiedade, em casos de depressão. Tá ligado ao estilo de vida das pessoas, tá ligado a essas pressões sociais que a gente discutiu aqui, tá ligado também às ausências, né, de falta de estrutura pública que acaba impactando. Eu vivencio, né, diariamente dois cenários. Um que é o hospital geral, que é onde eu atendo o paciente ali com uma doença física, que desenvolve uma doença, e aí passa a sofrer porque está com aquela doença, está com aquele adoecimento. E também vivencio o lado da psiquiatria, que é onde eu vejo mais as questões de transtornos psiquiátricos, questões sociais mais gritantes, né? Também trabalho muito com a parte de dependência química. Eu não falei de dependência química, mas dependência química também é um assunto aí que pega bastante, né? A dependência química não tem classe social, atinge a todos, certo? E também é um mal-estar aí do mundo moderno, essa questão das dependências. Enfim, as pessoas... Esses debates que a gente fazem, né, do Janeiro Branco, é um debate para poder conscientizar mesmo a população, poder trazer informações relevantes, como a gente trouxe hoje, poder aí fazer uma espécie de psicoeducação com relação às questões de saúde mental. A saúde mental está em tudo, né? A saúde mental não representa apenas doença ou ausência delas, mas ela está nos nossos relacionamentos, está nas nossas vivências familiares, está na forma como a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde física, está na forma como a gente interage no ambiente de trabalho, como a gente leva a vida, né? Como a gente encara a vida, como a gente
organiza aí os nossos compromissos, as nossas rotinas. Enfim, saúde mental, onde houver pessoas, haverá questões de saúde mental. Então, também não basta só, né, no mês de janeiro, fazer toda essa repercussão aí em torno da saúde mental. Deveria ser falado o ano todo, no sentido mesmo de conscientizar a população, porque a população está adoecendo. Obviamente que não todo mundo, né, mas existe uma grande parcela da população que está desenvolvendo aí quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de transtornos alimentares, dependências químicas, né, cada vez mais cedo, questões de suicídio, né, o Brasil aí é um país que tem um alto índice de taxa de suicídio. Eu não sei como é imprudente, mas Marília já foi considerada uma das cidades com o maior índice de suicídio do Brasil. Nossa. Então, cuidar da saúde mental é justamente para poder prevenir também essas questões. Entendeu? Era essa mensagem que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal. Agradecer também, né, a participação de quem veio. Depois vai ficar gravado, todo mundo pode assistir, né? Inclusive, concordo muito com o que você falou, né? Apesar do setembro não, perdão. O setembro amarelo, sim, ele é importante, mas apesar do janeiro branco também, assim como o setembro amarelo, começarem em meses, né, meses específicos, são situações, né, e informações que merecem ser faladas constantemente. Né? Então, não necessariamente nos meses coloridos é apenas o mês que a gente vai abraçar uma causa, não. Saúde mental, suicídio e outras informações como, por exemplo, cânceres, né, igual o de próstata, o de mama, são informações muito importantes que a gente merece discutir sempre, né, sempre estar com essa mobilização, né, inclusive até o dezembro laranja, né, que agora começa também principalmente essa época de verão, alto risco de câncer de pele. Então, pessoal, cuidar da sua saúde independente de qualquer mês, independente de qualquer dia, é importante. Se for um quadro, né, clínico, principalmente psicológico, procure ajuda, procure apoio especializado, conte com rede de apoio, conte conosco principalmente, né, para garantir o melhor apoio, o melhor atendimento para você e também, né, saiba que você não está sozinho, independente do que você estiver passando, né, você não está sozinho, conte sempre, né, com um apoio, uma ajuda especializada para compreender primeiramente o que você está sentindo e também te garantir a melhor performance, te garantir a melhor entrega, te garantir o melhor atendimento, o melhor acompanhamento que você precisa, tá? E lembre-se disso, sempre pode contar com qualquer tipo de situação e também conosco, para qualquer coisa do que der e vier, a gente está à disposição. Inclusive, Bruno, encerrei minhas perguntas por aqui, muitas pessoas fizeram bastante perguntas aí, eu fico bem feliz, eu acho que a gente deixou bem redondinho todo esse aspecto de saúde mental e agradeço principalmente por sua disponibilidade, por trazer um pouco mais do seu conhecimento técnico aqui conosco, tá? Foi muito importante discutir sobre saúde mental, é uma ação, igual você falou, que tem que ser contínua e espero que essa live, de certa forma, tenha trazido esse tema a foco, né, como é o objetivo dele, e mostrar principalmente para as pessoas por que o Janeiro Branco é tão importante, né? Como ele é uma coisa que começa no meio do ano, mas é um papo que tem que ser falado constantemente, principalmente por questão da saúde mental. Também gostaria de agradecer a todo mundo que entrou na live, tá, pessoal? Obrigado por estarem conosco aqui neste momento. Foi muito importante vocês estarem interagindo aqui conosco, tá? E a gente também coloca à disposição, tá? Espero também, Bruno, o que você precisar de nós, conte conosco também, tá? Igual você mesmo falou, atualmente, né, a gente tem bastante avanços tecnológicos, então a ajuda não necessariamente precisa ser somente fora de casa. Dentro de casa você também consegue ajuda, né? Como a questão das consultas online, que agora é uma realidade, né? Então muitas pessoas que precisam de um apoio psicológico e não conseguem se deslocar por algum tipo de problema, ou que, por exemplo, querem uma ajuda externa do ambiente que ela está inserida, né? Município, cidade, estado. Ultimamente as tecnologias e todas as ferramentas estão ao nosso favor. Em excesso pode atrapalhar, mas de forma qualificada pode te contribuir, né? Pode garantir a melhor performance e o melhor cuidado possível também, tá? Bruno, gostaria de comentar mais alguma coisa? Gostaria de deixar mais alguma coisa aqui? Bom, vou fazer minhas considerações finais. Agradecer você, João, pela oportunidade aqui de poder conversar. Foi um papo muito gostoso.
Você também trouxe muitas informações pertinentes, né? Dá para ver que você tem bastante conhecimento de modo geral, né? Você consegue transitar por vários temas aí da área da saúde e da área da saúde mental também. Então foi uma conversa bem gostosa, bem gratificante, importante, né? Fazer essa live. Ela vai ficar salva, muita gente aí vai poder ter acesso e assistir depois, quem não teve a oportunidade de assistir. Agradecer a participação de cada um aí que se fez presente, que fizeram comentários, perguntas. Então, assim, é gratidão, né? Obrigado pela oportunidade de poder aqui estar falando e divulgando também um pouco do meu trabalho, de como eu atuo, né, enquanto psicólogo. É mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de deixar aí para a gente finalizar. Imagina, e a gente que agradece, viu? Principalmente por sua disponibilidade. É uma live que a gente está planejando há bastante tempo, o pessoal não tem a noção disso, mas desde o ano do mês passado, do ano passado, a gente está planejando a live em conjunto. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente sua disponibilidade por estar aqui conosco e agora também, que a gente já realizou ela, agradecer pelas informações. Tá? Acredito que vão ser muito efetivas e vão deixar muita gente aí com muita informação boa e qualificada para poder entender um pouco mais sobre esse assunto. Também gostaria de deixar uma mensagem aqui, pessoal. Como essa live vai ficar salva, caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta que talvez não foi falada por aqui, a gente também abre o espaço nos comentários para vocês deixarem suas perguntas. Então, depois que você assistiu a live, tem alguma dúvida, alguma informação, conte conosco também para direcionar essas informações de uma forma eficiente para vocês. E agradeço, viu, Bruno, por estar aqui conosco. E acho que é isso, pessoal. Vamos encerrar a live. Mas, novamente, gostaria de agradecer você, Bruno. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu ela até aqui, acompanhou todo esse processo do ao vivo. E espero que vocês tenham gostado bastante das informações que a gente trouxe, tá? Novamente, muito obrigado, viu, Bruno? Isso aí, muito obrigado. Agradeço você, João. Agradeço todos que participaram. Foi muito bom ter participado dessa live. Uhum. E aí, só para fazer um complemento, agora que o pessoal, se caso querem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, por onde eles podem recorrer, como eles podem ter mais informações sobre você. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você também, abre esse espaço para você. A minha rede social profissional eu fiz há pouco tempo, faz poucos meses que eu fiz, e eu tenho divulgado vários vídeos e postagens relacionadas à saúde mental e à psicanálise, que são as minhas especializações. O meu Instagram é psicólogo.bruno.roca, R-O-C-A, psicólogo.bruno.roca. Pode me seguir lá. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu respondo com o maior prazer. Estou sempre produzindo conteúdos lá, né? Eu atendo hoje de forma presencial e de forma online, embora eu esteja com os horários um pouco reduzidos por conta de toda a demanda que eu tenho, né, de ambientes hospitalares. Mas eu consigo ser flexível e dar conta de tudo. Então, podem me procurar pelo Instagram que eu estou ali disponível. A Melissa falou, né, queremos mais live. Uhum. Vamos aí, faremos outra. Mas, tá? Independente se for com o Bruno ou não, acompanhe bastante aí os conhecimentos, continue também acompanhando um pouco mais do trabalho do Bruno. Eu acho que é muito importante também a gente trocar essas informações e também expandir essas informações online, né? Levar a mensagem para quem realmente precisa e para quem busca, né, esse tipo de informação qualificada. Eu acho que isso é muito importante. Bom, Bruno, muito obrigado, viu? Parabéns por tudo que você disse aqui pra gente. Eu acho que vai contribuir bastante. E espero logo em breve a gente estar aqui novamente para discutir sobre alguma outra temática que eu acho que é bem legal. Então, agradeço novamente por ter topado o nosso convite. Muito obrigado, viu? Obrigado. Bom, é isso, pessoal. Estamos encerrando a live. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E vejo vocês em um novo encontro e uma nova live. Tchau, Bruno. Até mais. Pode falar. Até mais.